Olá, você está escutando Mulheres de Produto, o podcast mais empoderado de mulheres em tech e produtos digitais. Eu sou a Thalita Moraes e eu estou com a mais nova host desse podcast, a Isabela Nunes. Sobre o que vamos falar hoje, Isa? Ei, pessoal! Nesse episódio, vamos responder algumas perguntas que recebemos da comunidade com a ajuda das Product Managers da Grafeno. Tem algumas questões que vira e mexe surgem na comunidade, então pensamos, que tal se chamássemos Product Managers para responder? Pois bem, chamamos as PMs da Grafeno para falar sobre as dúvidas que vocês, mulheres da comunidade, fizeram pelo Slack e pelas redes sociais. Estão com a gente hoje a Camila Guimarães, a Heloísa Galinaro e a Viviane Mussa. Muito obrigada pela presença de vocês. Podem se apresentar aí rapidinho para quem nos ouve. Prazer, gente. Eu sou a Heloísa, eu sou PM aqui da Grafeno e o meu foco é a área de dados. Oi, meninas. Eu sou PM aqui na Grafeno e eu cuido do time de APIs. Oi, meninas. Eu sou a Camila. Eu faço parte aqui do time de PMs da Grafeno e eu cuido do time de produtos internos, que é um time mais voltado a back-office da empresa. Boa, meninas, obrigada pela apresentação. Vamos começar então, né? Vamos para a primeira pergunta aqui do nosso papo de hoje. Diz pra gente o que vocês fazem logo quando começa o expediente. Acho que aqui até a gente vai meio que se complementar, né? Acho que é bem aquele básico, né? Dá uma olhada se pintou alguma urgência, alguma coisa, tem algum e-mail, a gente olha a agenda para ver se não esqueceu de nada. Algumas aqui, né, tem aqueles rituais diários, geralmente nós, o meu time, a gente faz a daily logo pela manhã. Então, tendo qualquer necessidade de encaminhar algum novo assunto, fica mais fácil direcionar. Eu vou deixar para ela aqui falar um pouquinho como é que é a rotina dela. Então, no caso do meu time, por ser meu time é pequeno, então a gente faz dailies toda manhã, logo quando a gente começa o dia. Então, 9h30 eu já tenho daily com eles todos os dias. A gente endereça o que aconteceu no dia anterior, se precisa passar alguma demanda com urgência. A gente vê os e-mails que chegaram pra gente e também as solicitações que acabam vindo via Slack. E aí, se ocorre de ter alguma urgência, de ter alguma coisa que a gente precisa executar, é esse momento que a gente reprioriza a nossa lista de tarefas do dia. Gente, meu time é o único que toma cafezinho tranquilo de manhã, então é isso. Aqui já é um pouco diferente as coisas, né? A gente tem uma rotina um pouco diferente. Meu time é pequeno também, mas eu gosto de estar bem próximo dos meninos. Então, a gente faz algumas cerimônias no decorrer da semana, né? Uma delas é a daily. E a minha daily já é mais próxima ao meio-dia, porque eu tenho devs que têm um perfil um pouco diferente. São devs que gostam de trabalhar um período da tarde mais noturno também. Então, a gente gosta de respeitar bastante essas individualidades, né? Então, eu tenho um horário um pouco diferente deles também. Mas eu gosto de tomar meu cafezinho da manhã, dar uma olhada na minha agenda, principalmente. A gente tem uma agenda relativamente bem tumultuada, né, por estar a várias frentes, assim. Então, é uma das minhas prioridades, assim. Mas minhas cerimônias são um pouco diferentes, porque eu tenho um time um pouco diferente também. Então, além ali das deles, olhar a agenda também, daí eu gosto de me organizar fazendo algumas pautas. Então, são pautas que eu também gosto, principalmente no início da semana, de pensar no decorrer da semana. Então, é uma forma que eu também tenho de me organizar e já pensar um pouco a longo prazo, porque às vezes as agendas do pessoal é um pouco difícil de casar. E aí eu gosto de me organizar logo na segunda de manhã ali, pensar a longo prazo e ver o que eu consigo já deixar marcado, já deixar ali no radar mesmo. Eu gosto de ter um pouco dessa organização logo no início da minha semana. Até, meninas, complementando um pouco do que a Camila falou, né? A gente também tem alguns rituais compartilhados entre o time de produtos, né? E algumas das PMs, as atividades, elas estão muito correlacionadas nos times. Então, além dos rituais com o nosso time direto, a gente também tem ao longo da semana algumas reuniões, né, entre nós do time de PMs, time de produtos, né, melhor dizendo. Eu tenho uma pergunta, talvez mais para a Heloísa.
às vezes perguntam muito pra gente assim, como a gente encaixa a rotina de verificação de métricas, né? Nunca tenho tempo de olhar dados e métricas, etc. Isso é diferente para você ou até estendo para as outras PMs também? Como é que isso também entra nessa rotina de organização de vocês? Porque, né, um parênteses aqui, todas falaram muito de agenda, né? E a agenda, para quem é de produto, é muito pesada. Então, é super importante, né? Mas perguntam muito para a gente essa questão de olhar métricas, como encaixar isso no dia a dia. Então, como é que vocês fazem isso também? Então, hoje é um ritual que a gente está implementando, é novo, né? Esse cenário da gente começar a analisar as métricas mais a fundo, né? Então, a gente tem algumas rotinas. Por exemplo, eu com o meu time, a gente dispara semanalmente, né? Então, para cada um dos líderes, como é que estão as métricas deles, então chega no e-mail deles. Então, aí vai deles ali arrumar um tempinho, uma meia hora, uns 20 minutos para conseguir olhar ali esse relatório. Do mesmo jeito que a gente faz isso. Com o meu time, quando a gente recebe esse disparo, né, quando a gente recebe pelo menos as nossas métricas, a gente sempre pega pelo menos a primeira daily da semana. A de segunda, ela acaba sendo um pouquinho maior, porque a gente usa também para falar das métricas que vieram. Então, é uma forma que a gente achou de encaixar e não atrapalhar ninguém. Por mais que eu pegue 5 minutos a mais, 10 minutos a mais para aumentar ali a minha daily, é um dia só e já é uma coisa fixa. Então, a gente acaba criando esse ritual. Mas por a gente também disponibilizar, e a gente também tem, aqui na Grafeno, a gente tem uma coisa muito legal, que a cada 15 dias, a gente faz um portas abertas com a empresa inteira. Então, a gente apresenta as nossas métricas também para a empresa inteira, a gente apresenta as nossas estratégias, aonde a gente quer chegar, o que a gente conseguiu fazer, o que a gente não conseguiu fazer. Não só o nosso time de produtos faz isso, como todos os outros times da empresa em si. Então, o financeiro faz, o pessoal de gente de cultura. Então, a gente já tem esse certo costume de olhar para as nossas métricas e dedicar um pouco de tempo a isso. Mas é uma coisa, acho que muito nossa, de que a gente criou, né? Uma rotina nossa e é uma forma da gente poder se comunicar com todo mundo e pensar numa estratégia geral para a empresa que alinhe com todo mundo. Muito legal, que sirva, então, né, de inspiração, porque essa é sempre uma questão que surge, né? Eu puxei um pouco a sardinha pro meu lado nessa pergunta, assim, porque eu já vi ela várias vezes. Falei, vou fazer agora para as meninas, porque eu acho que faz sentido. Mas eu vou para a próxima pergunta que veio da comunidade, que tem a ver com stakeholders. Então, a gente fala muito sobre gestão de stakeholders, como se comunicar com os stakeholders. Então, só de falar de comunicação, né, a gente entende que é difícil ter uma resposta certa. Então, é muito legal se vocês puderem compartilhar, assim, como é que vocês aí na Grafeno, dentro do contexto de vocês, se comunicam com os stakeholders, né, fazem essa gestão de stakeholders. Conta um pouco pra gente. Então, vamos lá. Eu acho que, assim, cada time aqui lida de uma forma diferente, até porque cada time tem um tipo de stakeholder diferente. Por exemplo, o meu time, o da Vivi e o da Camila, a gente é um pouco mais voltado para a parte interna. Então, os nossos stakeholders são os nossos próprios grafeners, na maioria das vezes. Então, assim, não é tanta a interação que a gente tem com o cliente. Então, a nossa parte de comunicação, ela é um pouco mais fácil, porque a gente tem canal do Slack, a gente liga, a gente consegue ver a agenda, a gente consegue ver a disponibilidade. Então, é uma interação muito rápida, né? A gente não demora muito para obter resultados, para obter informações. Quando a gente tem conversas com clientes, né, que a gente tem alguns cenários de algumas POs que trabalham com a gente, por exemplo, a Gíulia e a Fátima, elas lidam diretamente com o cliente. Então, a comunicação delas é mais por agendas de reuniões e por e-mails, assim como a gente também tem os nossos reportes, que a gente, quando é cliente costumeiro, que a gente tem muita demanda, a gente acaba se reportando para eles muitas vezes. Então, uma vez por semana, pelo menos, a gente faz ali um FUP. Complementando um pouco o que ela está falando, eu sou do time de APIs, né, time de integrações. Então, acontece muito de eu ter vindo com os times internos, né, que trabalham com nossos clientes internos, e também com os externos, mas isso
junto com o time de atendimento, que é o time de CS nosso aqui, de Customer Success, e também com o time de atendimento mais voltado para integrações, que é o time de DevEx. Então, a comunicação com os clientes internos ela é bem fluida, né? Aqui dentro da Grafeno, acho que a gente tem uma integração muito boa. No nosso time de produtos, então, facilita muito. O time de integração tem muito link com o time da Camila, de produtos internos, com o time da Elo, de dados, com o time da Júlia, que é o white label, muito mais voltado para o comercial. E quando a gente vai lá para o lado do atendimento, que são os nossos clientes externos, né? RPs e outros clientes que estão interessados na integração, ou até dando um apoio também do cliente que utiliza nosso white label e tudo mais, a gente faz isso, né, por reuniões. Alguns clientes a gente já tem um contato mais direto com esse nosso cenário, né, de pandemia, que muita coisa mudou, muita coisa está sendo adequada. Bom, a gente tem o nosso canal empresarial, que é o Slack, né, mas nem todo cliente utiliza. Alguns clientes usam Teams, a gente também se adequa. A gente faz a comunicação por WhatsApp, mas a gente costuma muito fazer, um planejamento mais de longo prazo, né? Ou para estruturar alguma coisa. A gente costuma fazer por uma videochamada, um Meet, até para poder sentir e pegar as informações, e um acompanhamento, algo mais direcionado para mostrar um resultado ou para dar um status de como está sendo a demanda, a gente faz por e-mail, caso precise, marca uma reunião excepcional, mas não tem nada escrito em pedra, sabe? A gente se adequa muito ao tipo de cliente. E a gente sente um pouco como é que aquela comunicação deve ser feita, até porque alguns clientes, eles são... alguns clientes são mais old school, né? Gostam daquela comunicação mais formal, por e-mail, aquela coisa mais detalhada, e outros clientes não. A gente marca um meet, organiza tudo, depois faz um resuminho rápido ali para deixar registrado o que foi debatido naquela reunião e tá tudo certo. Mas, assim, a gente se adequa bem e a gente consegue fazer uma comunicação bem... Assim, eu acho que o nosso resultado final aqui é bem positivo, sabe? A gente consegue sair do outro lado muito bem, mesmo com todo esse cenário de, eventualmente, desafios tecnológicos e ter que lidar com essa questão da comunicação também, de cada um estando numa ponta, esse tipo de coisa. Quer complementar, Gabriela? Essa pergunta me lembrou muito um assunto que foi levantado no último pod aqui de tendências da área do produto. A gente até trouxe para o momento nosso da reunião de produto, inclusive, porque uma das hosts, ela falou ali, né, que teve um período ali que ela se dedicou quase um ano, se não me engano, para estudar comunicação, porque eu acho que esse é um dos nossos maiores desafios à frente de produto, né? Existe N tipos de stakeholders, né? Muitas vezes o meu time, apesar de eu trabalhar com back-office, eu tenho meus clientes internos aqui, né, área comercial, área financeira, para quem não entende muito o que é um back-office, né? Na verdade, eu trabalho ali para melhorar os processos internos, então os meus clientes são muitas vezes meus colegas, mas, por exemplo, às vezes o meu parceiro ali é o time da Elo, quando eu preciso construir um dash, né? Eu preciso construir um dash para eu entender métricas de dentro da empresa, né? Quantos e-mails a gente encaminha dentro da plataforma, né? Qual que é a minha métrica? Como que eu posso trabalhar com esse dado para eu conseguir trazer uma melhoria para dentro do meu produto? Então, assim, a forma que eu me comunico ali com a Elo já é uma linguagem mais assertiva por ela também ser de produto, né? Mas muitas vezes com o meu cliente ali interno, do financeiro, que não está acostumado com muita das nossas linguagens dentro do produto, né? A gente vai se adequando a essa comunicação. Então, eu gosto bastante de pensar, assim, e transformar a nossa linguagem mais técnica numa linguagem um pouco mais voltada para a realidade do cliente. Então, às vezes, se eu falo com o meu QA, eu já falo de uma maneira muito diferenciada. Quando eu tenho que fazer um discovery ali, que meu cliente é um dos meninos do financeiro, eu já tento me transformar numa analista financeira também, para eu também entender um pouco a versão deles e trazer isso para produto, né? Então, muitas vezes aconteceu, eu já ouvi assim dos meninos, por exemplo, nossa, tal pessoa me pediu para especificar. Eu falei, não, calma, você não vai precisar especificar, né? Eu vou fazer um trabalho, vou trazer uma dinâmica, eu gosto de trabalhar bastante com dinâmicas, principalmente com o pessoal aqui interno, porque a gente consegue, através dessas dinâmicas, eu consigo extrair aquilo que eu quero e eles conseguem me falar muitas vezes o ponto de dor deles, né? Então, é um dos pontos que eu gosto bastante de trabalhar, eu uso bastante o Miro, por exemplo. Então, eu saio um pouco desse canal de Slack, desse canal de agenda, trabalho bastante de forma muitas vezes mais lúdica com o Miro, começo a criar algumas coisas assim,
para que eles consigam se sentir também confortáveis de me trazer assim, Camila, aqui é o meu problema, é esse, meu problema aqui é esse, tô com dificuldade aqui. Então eu vou mitigando isso deles, né? E muitas vezes o nosso stakeholder muda muito. Então, assim, eu gosto de ter um canal mais próximo com eles, para realmente eles também se sentirem confortáveis, de muitas vezes, não sei se vocês também passam por isso, acho que as meninas vão poder dizer, não procurar PM só quando surge um bug na plataforma, sabe? Nossa, eu tô com um problema aqui. Não, para que eles tenham como rotina de lembrar assim, tô usando isso aqui pode ser melhor, vou procurar a Camila, entendeu? Então eu tento trabalhar de uma forma um pouco diferente essa comunicação. Camila, eu também sou a rainha das dinâmicas. Não, eu amo muito. Nossa, eu acho que a gente consegue comunicar de formas muito diferentes, né? Tem dinâmicas para grupos diferentes, para situações específicas, e Miro também é uma das ferramentas que eu mais gosto de usar. Acho que desde roadmap a rituais, tudo eu faço no Miro, fica tudo no board lá dos meus squads. E eu queria fazer uma pergunta a gente falou um pouquinho de ferramentas, né? Falamos de Slack, e-mail, Zoom, etc. Videoconferência, né? No geral. E eu ia perguntar sobre uma que eu acho polêmica, né? Quando a gente fala de comunicação por WhatsApp. Então, não sei se vocês usam, eu já trabalhei em empresa que não adiantava eu mandar e-mail, isso não existia, tinha que ser por WhatsApp, e não tinha um número corporativo, né, que aí que tá o perigo quando a gente responde e se comunica pelo nosso pessoal. Não sei como que é aí pra vocês, se vocês usam, o que vocês acham? Mega polêmico. Bom, eu acho que, vamos lá, né? Eu acho que o cenário pandemia, eu acho que isso só aumentou um pouco, né, a utilização do WhatsApp, até para a gente poder fazer uma comunicação interna nossa. Essa questão com o cliente é um desafio também, no meu caso, né, é o telefone pessoal. A gente tenta coordenar para ser algo, para ser utilizado só em caso de emergência e tudo mais, mas dependendo do tipo de atendimento que está sendo feito, do tipo de trabalho que está sendo feito, eventualmente, né, num pós-produção, alguma coisa, a gente acaba dando um pouco mais de atenção para esse canal, mas geralmente a gente incentiva muito a utilizar outros canais. A gente marca uma reunião, tudo mais, que o WhatsApp seja utilizado apenas para agendar alguma coisa ou para algo realmente que seja urgente, porque é um canal que, assim, na minha opinião, ele não deveria ser tão estressado assim, sabe? É um canal para ser usado, assim, quando realmente for de extrema necessidade e quando não tiver mais nenhuma outra opção, até porque não é o melhor canal para se trocar muitas informações, né? Acho que acaba ficando muita coisa perdida, e dependendo de quem tiver, às vezes já aconteceu muito em atividades que eu fiz por aqui, não só aqui na Grafeno, de outras pessoas não estarem no grupo, e o que acontece? Depois você inclui no grupo e a pessoa não tem o contexto. Então, assim, bom, vamos lá, né? A gente usa, porque eu acho que no momento que a gente está, a gente não tem tanta opção assim, mas a gente tenta muito direcionar para realmente tomar cuidado com a comunicação, que é um desafio da gente na vida, né? Então, principalmente no contexto desse tipo de produto, projeto, a gente tem que tomar muito cuidado e usar um canal como o WhatsApp. Agora eu vou deixar para as meninas. Eu acho que assim, já tive experiências boas, já tive experiências ruins, acho que como todo mundo aqui na empresa, né? Mas a gente começou também a explicar muito mais para os nossos clientes por que a importância do e-mail e por que a gente preferia não usar o WhatsApp. A gente meio que começa a ensinar eles um pouco e melhorar essa forma de comunicação, sabe? De eles perceberem que realmente o WhatsApp é para uma coisa urgente, é para marcar uma reunião, é para cancelar, é para falar de alguma coisa tipo de extrema importância, tipo, deu um pau na plataforma e, e agora? Eu não vou mandar um e-mail. Aí tudo bem mandar um WhatsApp ou ligar. Aqui acho que no nosso time de produtos talvez ninguém tenha, né, um telefone comercial, então a gente usa mais o nosso pessoal mesmo. E a gente se doutrina muito, né, em relação a quando chega alguém que vem pela Júlia ou pela Fátima, um cliente falando, Elô, tem um cliente falando de dashboard, elas direcionam para mim por e-mail ou incluem o cliente quando elas são acionadas, ou eu faço o contrário. Então a gente tem muito disso, a gente tem muito também essa parceria para tentar minimizar ali o uso do WhatsApp e daquilo ficar uma coisa banal, onde eu posso pedir qualquer coisa no WhatsApp, toda hora vai me responder, se eu mandar uma mensagem no final de semana ele vai me responder, e não é assim, a gente sabe que a gente tem nossos horários e a gente tenta passar isso para o cliente também, sabe, de
ter esse limite, que eu acho que é um pouco de que a gente perdeu isso na pandemia, né? Porque, querendo ou não, antes da pandemia, todo mundo ia para o escritório, dava 6 horas, 7 horas, todo mundo ia para casa, cliente nenhum enchia o saco. Não falava nada, tipo, tá tudo lindo, não tinha um bug, tudo perfeito, mil maravilhas. Agora, na pandemia, o pessoal tá trabalhando de casa. É o tempo inteiro no computador. Você faz 2 horas de almoço, aí você vai trabalhar até mais tarde. Você vai no banco resolver um negócio, você vai trabalhar até mais tarde. É mais fácil. Então, como a gente tem uma relação, acho que muito boa com os nossos clientes, a gente consegue mitigar um pouco desse uso assim tão forte do WhatsApp. Complementando um pouco, a gente usa muito essas pontes que a gente tem, principalmente pela nossa relação interna. A gente tem muita parceria entre as meninas e algumas têm relações muito, muito mais frequentes com os... acabam se comunicando muito mais frequentemente com os clientes. A gente tenta organizar, filtrar isso internamente e realmente direcionar de uma forma que eles só acionem a gente num cenário de urgência, num cenário muito crítico, tá? Aí entra outro ponto, né, Vivi? Entra o ponto que a gente está começando a deixar os nossos processos também, eu acho que mais sólidos. Então, um dos pontos são esses. Eu vou ser bem polêmica, a não ser que uma das tuas atribuições seja responder realmente por um número corporativo, eu vou dizer que não me sinto confortável e não acho que deveria ser um canal de comunicação, a não ser, como as meninas falaram, algo de extrema emergência, né? Então, acho que existem outros meios, outras pessoas já direcionadas próprias para atender as pessoas nesse nível também. Isso a gente está tentando criar bastante com os processos, né? Então, a gente está criando alguns processos, a gente está criando alguns fluxos dentro das nossas operações também, em conjunto com o produto. E eu acho que vem para facilitar e reafirmar também, acho que o objetivo de cada equipe, sabe? Até complementando, a gente também está sempre muito, a gente tá muito junto com o time de atendimento e a gente hoje está sempre trabalhando com esse feedback do cliente e a gente tem ferramentas adequadas para esse tipo de comunicação. Então, muitas das vezes também, desses chamados, mas também chegam por eles, sabe? O time de atendimento que traz pra gente. Esse conteúdo faz parte da comunidade Mulheres de Produto, a maior em mentoria para mulheres que atuam na área de criação de produtos digitais. Se você trabalha ou quer trabalhar na área, entra logo no nosso site para saber mais sobre essa comunidade. E para entrar em contato com a gente, é só mandar uma DM no Instagram, Mulheres de Produto, mas se você prefere o e-mail, mande para podcast@mulheresdeproduto.com. Agora vamos entrar em um assunto bem importante para nós mulheres, a tão não querida síndrome da impostura. Claro que não é algo restringido apenas a nós, ela está aí para atingir qualquer um, de qualquer senioridade, mas a gente sabe que ela impacta nós mulheres de uma forma diferente. Então, como vocês fazem para driblar a síndrome da impostora? Conta pra gente. Olha, eu acho que as meninas têm coisa beça para falar aqui, mas eu vou falar um pouquinho de mim. Bom, eu hoje, né, estou atuando na área de produtos, mas eu vim da área de TI. Então, eu já trabalhei com infraestrutura, já naveguei em várias áreas, né? Trabalhei com projetos depois. Nesse desafio, principalmente nessa transição, mudando um pouco, né? E não focando tanto no técnico, indo muito mais para assuntos que são mais generalistas, né? Até a gente se identificar como uma pessoa com perfil generalista, a gente se pergunta muito, peraí, o que eu estou fazendo aqui? Será que realmente... Bom, eu sei o que eu estou fazendo? Será que eu estou fazendo isso porque eu não sei fazer bem a parte técnica, né? E também tem esse plus, eu acho que, como você trouxe, né? A síndrome da impostora, ela atinge muito mais as mulheres, mas eu acho que atinge mais ainda profissionais com esse perfil mais generalista. Ainda mais que a gente nos nossos desafios, a gente precisa lidar com diferentes tipos de assuntos, produtos, clientes, projetos. Então, assim, acaba que a gente coloca muita energia para entender e absorver informações de diversos assuntos e a gente não vira especialista em nada, né? Mas o que a gente faz? A gente acaba tendo que
bom, trabalhar um pouco essa nossa organização para poder colocar energia no que é mais genérico e tudo mais. E até a gente entender que isso só faz parte de, na verdade, mais uma pessoa que tem um papel no time, onde cada um vai exercer o seu job description, né, e colocar ali alguns técnicos, alguns especialistas e tudo mais, demora um tempo. Acho que hoje aqui, no cenário que a gente tem, na troca que a gente tem, é muito mais fácil enxergar isso, né, enxergar o que cada um tem, o que cada um faz melhor, né, o que cada um consegue contribuir mais. Eu acho que quando a gente consegue ter essa integração com o time, isso ajuda muito a gente. Agora, dependendo do ambiente que a gente está atuando, eu acho que meio que fica muito mais latente. E eu diria, assim, pelo menos aqui no time, né, no time de produtos hoje, eu sou uma das mais velhas. E isso, ter essa sensação de que eu estava no lugar onde eu não deveria estar, ela já foi sentida mais de uma vez ao longo da minha carreira. Trabalhar isso é um exercício diário, quando isso está mais latente, né? Acho que quando a gente tem essa troca com o time, com a equipe, fica muito mais fácil. A idade, a maturidade, as ferramentas que a vida vai dando ajudam muito a gente, mas assim, definitivamente é algo que a gente precisa trabalhar, que em qualquer mudança que seja, né, um refresh para um novo desafio, para um novo emprego, alguma coisa, vira e mexe, ela volta, viu? É um trabalho aí de autoconhecimento, diria eu. Bom, eu acho que são 2 pontos. Primeiro que a gente, como mulher mesmo, a gente sempre tem um pouco de receio, às vezes, de tentar inovar quando vem algum desafio muito grande em relação, nesse mercado de tecnologia, porque a gente trabalha com muito homem e a gente, às vezes, não sabe como é que vai ser a reação das pessoas. Então, é um trabalho interno constante, né, assim, é um trabalho mental, assim, muito grande que a gente faz, né, mas aqui na Grafeno, por exemplo, a gente tem é completamente diferente de tudo que eu já passei na minha carreira. Eu vim de TI, eu sou formada em TI, então eu sempre trabalhei no meio de muita gente, muito homem, muita gente com voz ativa, aquela coisa de você trocar experiências com pessoas que são mais velhas, e às vezes você pensar, pô, será que eu tô indo por uma linha de raciocínio que não tá fazendo sentido nenhum, porque ele tá indo por uma linha tão complexa, então será que eu não entendo o que tá acontecendo? E a gente acaba pisando um pouco no freio, né? Mas aqui onde a gente tá na Grafeno, eu acho que um dos pontos que pra gente, ou pelo menos pra mim, mas eu acho que pras meninas também, nosso time de produtos, por incrível que pareça, numa empresa de tecnologia, a gente é um time formado por mais mulheres do que homens. E a gente é liderado por um homem. E a gente é liderado por um homem que ele tá 99% dos dias, tirando os dias que ele não está de bom humor, porque é normal, ninguém tem 100% de dias felizes. Ele incentiva a gente em tudo. Pô, a gente tá com dúvida para fazer tal coisa, a gente tá insegura, ele segura na mão e ele vai. Ele bate de frente junto com a gente para defender a nossa ideia. E isso criou muito esse vínculo com a gente mesmo. Então, a gente, como um time, a gente é muito unido nesse sentido de não deixar a outra pessoa se auto-sabotar. Então, por exemplo, se a Vivi ou a Camila estão inseguras, a gente conversa muito isso nos nossos dias a dias, nos nossos bate-papos de café, às vezes, ou quando a gente está conversando no WhatsApp, essas coisas, e a gente se incentiva muito. Não, vamos, se você cair, a gente está caindo todo mundo junto, vamos tentar. Não sabe, a gente também não sabe, a gente vai atrás. Então, eu acho que isso incentiva muito a gente a sempre tentar. Então, eu tenho a sensação de que hoje, no time que a gente está, com a união que a gente não tem mais essa síndrome de impostora tão presente na nossa vida, porque a gente sabe que a gente vai ter um apoio. Eu acho que isso é a parte mais importante, você saber que você tem um apoio. E aí a gente entra no assunto liderança. Então, isso é um ponto que faz muita diferença. Então, essa síndrome impostora, ela é muito, acho que muito forte, primeiro porque nós somos humanos e como pessoas humanas a gente tem nossas inseguranças, né? E aí a gente tá falando de uma área específica que é o quê? Ser mulher na área da tecnologia. Ontem a gente teve uma aula que foi até, inclusive, uma iniciativa do nosso líder, que é homem, e muitas vezes
quando a gente fala as coisas, parece que ele sente a dor que a gente sentiu quando a gente passou lá atrás. Então é alguém que a gente sabe que tá ali, tá ouvindo a gente de verdade. Então ontem a gente teve um momento com a Thames Monteiro, né, a founder da Perifaz. Ela deu uma aula e ela veio e trouxe muito forte essa pauta de síndrome impostora. Eu não vim da área de tecnologia, né, eu sou administradora por formação, então fiz essa migração com o apoio de muitas pessoas, muitas mulheres, inclusive mulheres de produto. Uma das minhas mentoras é a Laine, né, que eu tenho um amor muito grande por ela. Então ela me ajudou muito forte nessa caminhada. Então muitas vezes a gente não consegue terminar uma fala, a gente entra numa reunião e a gente não consegue falar o que a gente tem para falar, né? A gente não é ouvida. Então, assim, são muitas dores dentro desse mercado que a gente ainda tem que estar falando, parece muito óbvio, mas muitas vezes a gente precisa reafirmar. E aí, o que acontece? O primeiro ponto, a gente nunca olha e fala assim, será que aquela pessoa tá errada? Será que essa situação tá errada? Não, o primeiro ponto que acontece, você já tá insegura por às vezes ser uma oportunidade nova, uma oportunidade que tu queria muito, que tu batalhou muito pra conseguir aquilo. Às vezes tu tá tentando ali mudar a senioridade, né? Não falo só na transição, às vezes tu tá tentando mudar a tua senioridade e aquilo vem, aquela dúvida vem e a primeira coisa que tu pensa assim, nossa, não é pra mim. O que eu tô fazendo aqui, né? Quantas pessoas não, assim, ou mesmo fazendo trabalhos geniais, fazendo entregas incríveis, às vezes não chega no final do dia e pensa assim, não é pra mim, tipo, eu não sou boa o suficiente, eu não vou conseguir. Então, assim, muitas vezes a gente tem nossas referências em produto e a gente não tem noção da dificuldade que é por trás disso. Então, assim, graças a Deus, assim, é uma coisa que eu admiro muito e eu bato na tecla muito forte, que é o que a gente tem aqui dentro da empresa, né? A gente realmente tem um ambiente que é aberto para falar, aberto para criticar, aberto para dar opiniões, aberto para pedir um apoio, aberto para compartilhar um sentimento, muitas vezes de casa, sabe? Muitas vezes acontecendo em casa e a gente chega e fala, olha, eu não tô desempenhando meu melhor trabalho porque eu tô com um problema aqui em casa. E tem alguém que chega para você e fala assim, não, compartilha comigo, o que eu posso te ajudar? Posso fazer alguma coisa por ti? Então, assim, eu acho que a rede de apoio para te passar por essa insegurança é um dos principais pilares. Então, assim, como que eu fiz pra driblar, né? Me conhecer, saber que eu era, assim, capaz, que eu era tão inteligente quanto um cara que tava tentando não dar ouvidos porque eu tava tentando falar, né? Compartilhar com uma rede de apoios. Então, eu tive muitas pessoas na minha trajetória que me incentivaram, muitas delas mulheres, líderes, né? Então, acho que isso foi a minha principal referência. Então, assim, é uma pessoa que diz assim, ó, você não tá conseguindo, mas você consegue. Então, assim, às vezes muitas vezes estar no lugar errado, no momento errado, com as pessoas erradas, não é você. Complementando um pouco o que a Camila falou, essa questão da rede de apoio e tudo mais, né? Hoje a gente tem, indo um pouco também pro lado da liderança, hoje a gente tem todo esse ecossistema que a gente conseguiu formar aqui, que realmente leva a gente para outro lugar. E falando um pouco de liderança, a liderança é algo que pode te fazer decolar e também pode te destruir. Historicamente falando, eu acho que muitas de nós aqui já passaram por isso, né, ao longo da nossa vida profissional, e principalmente por sermos mulheres, assim, geralmente a mulher se cobra muito mais do que o homem. Para a gente poder se colocar no lugar do desafio, a gente meio que precisa se sentir 100% pronta para muita coisa. Então, assim, eu acho que uma mensagem que eu gostaria de deixar é tipo assim, olha, trabalha todo o seu conhecimento, investe, identifica o que você faz melhor, investe tempo, energia nisso, acredita no seu trabalho e definitivamente, se você estiver num lugar onde você está se sentindo uma plantinha murcha, começa a fazer um movimento para você realmente sair onde vão dar o valor que você merece, você realmente vai conseguir chegar num lugar onde você, com gente que vai te dar apoio, que vai te levar para um lugar muito além do que você imaginava. Então, acho que essa mensagem eu gostaria de deixar para as meninas que estiverem ouvindo e tudo mais. E, assim, se tiver um cenário desse nocivo, busquem outros caminhos, porque, assim, existem caminhos que vão te levar para outro lugar e você vai conseguir realmente enxergar o potencial que você tem.
Vamos fazer uma camiseta com a frase: a liderança pode te fazer decolar, mas também pode te destruir, porque essa é uma verdade. Acho que na comunidade a gente deve ter muitas mulheres com histórias onde isso é a prática, né? Com lideranças que realmente fazem a gente decolar e lideranças que, infelizmente, nos levam à destruição, digamos assim, né? E eu acho que eu concordo muito com o que vocês todas falaram, né? Esse tema, ele é muito extenso, né? E é bem pessoal. Acho que cada mulher tem uma experiência, uma vivência quando o assunto é síndrome da impostora, né? Mas eu achei muito interessante como vocês trouxeram o papel do ambiente, da liderança nisso também, né? Quando vem essa pergunta, né? Como você dribla com a síndrome da impostora? É a gente tentando dar um gato ali, querendo sobreviver, né? Tipo, o que eu posso fazer para lidar com isso, né? E claro que tem as nossas ações, mas o ambiente, a liderança, a companhia, né, a empresa tem papel fundamental nisso também, né? De te ajudar a sair desse lugar ou de te afundar nele também, né? Dependendo do cenário. Então, eu acho que a gente, né, vou generalizar aqui, né, mulheres, tá muitas vezes nesse lugar de, o que eu posso fazer, né, eu tenho que fazer alguma coisa. E, às vezes, não tem muito o que a gente tem que fazer, ou a gente já fez tudo o que foi possível, mas tem algo a mais ali que precisa ser provido por outra coisa, que é a liderança, que é o ambiente, e eu acho que tem isso também, gostei muito desse aspecto que vocês trouxeram. Eu ia trazer um ponto que, para mim, é algo prático que me ajuda. Eu acho que driblar completamente, eu acho que foi a Viviane que trouxe, né, que são fases, então, tem fase que a gente vai estar com a síndrome ali mais acentuada, tem fases que não, e o que me ajuda quando ela tá pegando muito são justamente as sessões de feedbacks constantes, né. Aqui a gente, claro que o objetivo é a gente ter o autorreconhecimento, mas quando a gente está nesses períodos mais de crise, da síndrome da impostora, né, eu acho que é importante a gente ouvir do outro também, para que a gente possa assimilar, enquanto a gente está trabalhando aí mais no longo prazo, para que a gente se reconheça, né. E aqui na Vtex, pelo menos, a gente faz um ritual 360 a cada 15 dias, então o time todo dá feedback, é sempre uma pessoa, né, o objeto do feedback daquela sessão, para quem não conhece como funciona o 360, e aí a cada 15 dias muda a pessoa, né, então ouvir também o seu trabalho, não só da sua liderança, o feedback, mas de todo mundo com que você trabalha, né, do seu time, ajuda bastante aí a aliviar esses momentos mais tensos aí. Um ponto até que eu ia trazer, que eu acho que faz muito sentido para a comunidade, sabe, para quem tá migrando, assim. A gente muitas vezes ouve, no mercado mesmo, né, que a mulher ela tem que ter um perfil forte para ser de produto. E eu acho que por si só, a gente, por ter uma história, já tá conquistando muitas coisas ao longo todo esse trajeto que a gente tem feito, né, conquistando o nosso espaço. Só por esse fato já somos muito fortes. Eu brinco que se eu fosse uma gestora, eu daria prioridade para contratar mães. Porque me diz o que uma mãe não dá conta. Uma mãe, ela dá conta de muita coisa e muitas vezes é uma das pessoas que mais sofre preconceito. Porque não vai ter tempo, porque não vai conseguir dar conta das atribuições da empresa e da vida pessoal. Então, eu acho que eu vou um pouco contra. Você não precisa ter um perfil forte. Você não precisa ser agressiva para estar nessa área. Muitas vezes a gente se torna para a gente ter um pouquinho de voz. Mas eu vou contra isso. Eu acho que a gente ainda... Se você não é forte, se você é tímida, se você acha que é muito sentimental, procura pessoas da área, chama aqui as meninas, procura uma mentora, compartilha conhecimento, pede ajuda, porque eu acho que é muito questão de perfil, habilidades, e dentro da nossa área de produto, ela é muito abrangente, dependendo da tua atribuição, tu tem que ter um perfil diferente e tá tudo bem, né? Às vezes tu é tímida, mas tu é uma pessoa extremamente competente e isso não vai te fazer não ser uma PM boa. Então, acho que tem esse fator também que eu gostaria de compartilhar, que eu acredito que às vezes a gente chama alguém para ajudar a gente, me diz como que eu tenho que fazer assim, como que nessa situação, o que você faria. Então, a gente vai se moldando
e dá para ter uma performance muito boa, dá para acreditar ainda no sonho de sim entrar na área de produto e fazer dar tudo certo. Muito bom, muito bom. A gente pode ter um episódio inteirinho só sobre esse assunto, né, e todos os aspectos, né, que estão em torno dele, assim, mas que eu acho que são bem importantes a gente falar também, porque é uma área que exige muito, e a gente sabe a pressão que existe, né, em cima desse tipo de papel, né, como as mulheres historicamente sofrem com esse mal da síndrome da impostora e como isso impacta, né, então acho que é um tópico sempre muito bem-vindo e relevante, assim, para a gente abordar na comunidade. Gente, eu vou fazer a última pergunta da lista de perguntas, né, que vieram da comunidade. Então, já aproveito para agradecer todas as mulheres que mandaram lá no Slack e nas redes sociais perguntinhas, assim, sobre a área de produto, no geral. Reforço o convite para sempre que vocês tiverem dúvida, por favor, mandem uma DM no Instagram, lá do Mulheres de Produto. Podem também procurar a gente, né, as hosts do podcast lá no Slack. Vai ser um prazer, assim, falar com vocês e saber quais são as dúvidas para a gente fazer mais episódios desse tipo. E a última pergunta é relacionada aos famosos one-on-ones. São conversas, né, que a gente faz aí com o time, né, geralmente ali para se aproximar, porque, enfim, aí acho que é até uma opinião pessoal, né, a gente não tem exatamente uma obrigação de fazer one-on-one com cada pessoa do nosso time, mas eu sinceramente não conheço uma Product Manager que não faça. Então eu queria saber de vocês, se vocês fazem one-on-one com o time, ou até com outras pessoas, né, se a gente for expandir o que significa time, né, não é só o dev team, são outras pessoas, stakeholders e tudo mais. Queria saber se vocês fazem e como é que vocês fazem esses one-on-ones. Eu vou puxar aqui. Bom, acho que voltando para o cenário pandemia, né, isso mudou muito. Eu já fazia one-on-one antes de chegar aqui na Grafeno e da Grafeno nesse contexto de pandemia. Falar que eu acho que eu só fiz one-on-one presencialmente uma vez. One-on-one a gente faz, né, o Meet e tudo mais. Eu reforço aqui que é importante estar com a câmera aberta para ter essa troca. No time de integrações, né, de APIs, a gente faz one-on-one eu faço one-on-one com o time. Eventualmente, eles também acabam fazendo algum tipo de conversa. E aqui na Grafeno a gente acaba tendo, mas não é recorrente, conversas com outras áreas. Eu particularmente gosto muito da troca e eu gosto muito de ouvir o outro. E é um momento que a gente deixa muito livre para falar muito além de trabalho, né? Eu fico muito feliz que algumas pessoas acabam se sentindo confortável para trazer assuntos até que poderiam gerar um problema muito maior caso não fosse levado à luz no momento antes dele virar algo muito maior. Questões de comportamento, desafios de trabalho com algumas pessoas, que às vezes é algo que quando você conversa, quando se coloca para fora, fica muito mais fácil de contornar. Eu costumo falar que quando o time dá match, o time todo dá match, é um negócio assim, maravilhoso, mas nem sempre a gente dá match com todo mundo, tem alguns desafios de trabalho. Eu acho que o one-on-one, principalmente com o líder, é um momento que a gente se sente confortável, pelo menos aqui na Grafeno. Eu falo isso porque eu tenho essa troca com o meu time direto. O time, eles trazem, né, sempre que tem alguma questão dessa, e eu me sinto confortável também para fazer isso com o meu líder direto. Eu gosto muito desse canal para tratar esse tipo de situação e evitar qualquer tipo de desconforto e coisa que não precisava, sabe? Vou te falar que é uma prática que eu realmente, eu não abriria mão, não. Eu gosto bastante. Bom, acho que falando um pouquinho assim do meu cenário, eu vou um pouquinho além da Vivi em relação aos meus one-on-ones, porque eu faço com os meus desenvolvedores, né, os meus one-on-ones, uma vez por semana, a gente tem esse bate-papo. Uma vez por semana também eu tenho esse bate-papo com o meu líder, e eu tenho com o meu líder técnico, né, que é a pessoa ali que é responsável pelos meus devs. Então, a gente faz muito esse acompanhamento, assim. Então, cada dia da semana eu tenho um one-on-one com eles. Então, a gente não fala só sobre trabalho, a gente fala sobre como é que a gente está sentindo que a pessoa tá, como é que a pessoa tá, se tá precisando de alguma coisa, se tá feliz, se precisa de apoio. Então, a gente conversa muito também sobre isso. Então, eu tento focar muito mais, assim, acho que na parte do pessoal do que no trabalho em si. E aí, a cada 15 dias, eu faço um one-on-one também com o meu diretor de tecnologia.
pra gente também trocar essa sensação do que ele percebe, né, do meu time, do que eu percebo. Pô, eu senti que ele tava de um jeito, ele sentiu que tava de outro, então a gente acaba, talvez, às vezes, reforçando e fazendo de novo um one-on-one, ou batendo um papo ali com a pessoa. Então, assim, a gente aqui, pelo menos na Grafeno, a gente tem uma relação, acho que, muito próxima. Por mais que a maioria das pessoas da empresa, a gente nunca tenha nem se visto pessoalmente, eu acho que esse fato de a gente estar sempre com a câmera aberta, da gente conversar o tempo inteiro, aproxima muito. E aí a gente acaba tendo uma certa liberdade. Com as pessoas que o meu time tem mais vínculo, por exemplo, com a Júlia, que ela é PO, né, de White Label. Eu e ela, a gente tem muito one-on-one. Porque, assim, é um time muito conectado com o outro. Então, eu acho que isso é muito vivo aqui dentro, né? A gente tem muito essa rotina. E não é só da gente, é uma coisa que vem de cima pra baixo. E aí, pra gente, é uma cultura natural. É estranho quando não tem, por exemplo, quando é feriado. Porque aí você fica, pô, não falei com fulano. Como assim, cara? Eu não acredito, só vou falar semana que vem. É uma sensação estranha, entendeu? Então eu acho que, assim, vai muito da pessoa, vai muito da personalidade, vai muito da empresa. Mas, assim, no cenário que a gente vive, isso é uma coisa muito presente. Isso é uma coisa que a gente prioriza e valoriza muito aqui. Complementando rapidinho o que a Elo falou, é algo que a gente aqui trata com muito carinho também. O desafio de ser uma empresa 100% remota é muito identificar pontos de atenção, de comportamento, né, do time e tudo mais, até para identificar algumas pessoas que não têm tanta facilidade de falar, de trazer. É importante a gente ter essa troca, essa interação, para identificar algum eventual ponto a gente precise atuar, principalmente nas questões comportamentais com o time, sabe? E isso traz para a gente muita coisa e ajuda muito a gente a agir proativamente, ao invés de, depois de um tempo, identificar alguma coisa que, se a gente tivesse sentido antes, a gente conseguiria contornar, sabe? É só passar a bola para Camila. Eu ia falar que eu já tive uma experiência de one-on-one que era para falar sobre tarefas. Então, assim, a gente falava sobre tarefas da semana. Então, cada one-on-one que tinha, eu não me sentia confortável, não era uma coisa que me motivava, né? E aí eu sinto que eu realmente aprendi o que era um one-on-one aqui na Grafeno. Parece brincadeira, parece que a gente tá puxando sardinha, né? Mas eu juro que não é. Porque aqui a gente sente que é um momento, como a Elo mesmo disse, a gente compartilha ideias, insights, a gente leva pontos para implementar, a gente fala sobre a gente fala sobre o crescimento, a gente fala sobre o time, então é totalmente assuntos aleatórios e muitas vezes a gente briga com o nosso líder direto, por exemplo, essa semana não teve meu one-on-one, eu quero meu one-on-one mais extenso no próximo one-on-one, tipo, é um momento que a gente dá muito valor, sabe? Então, assim, é uma boa prática, é algo que é realmente cultural, a gente entra num assunto bem polêmico também, que é cultura, que é o que realmente é na prática dentro de uma organização. E assim, particularmente falando com os meus devs ou com o meu time, que também a gente tem QAs, então depende da estrutura de cada time, muda ali os papéis, né? Então, eu deixo um pouco aberto, sabe? Eu tento deixar para ser algo leve. Então, assim, quem se sente confortável de fazer semanal, ok. Quem se sente confortável de fazer a cada 15 dias, ok também, porque tem pessoas que têm um perfil que eles não compartilham muita informação, né? Muitas vezes eles têm um perfil mais introspectivo. Então eu tento fazer isso na parceria para que seja bom para eles, né? Para que eles se sintam que é um momento para eles terem comigo e eles compartilharem coisas boas, não ser uma obrigação. Então, assim, eu deixo bem aberto e faço de acordo com cada perfil. Então eu deixo bem aberto, vamos fazer nosso one-on-one, se tu sente que precisa de mais, ou tu sente que precisa de menos. Então eu deixo ser um canal aberto para ter uma relação bem saudável entre a gente. Muito bom, mulheres. E tem vaga na Grafeno, gente? Se vocês quiserem comentar um pouco para as Product Managers que estão procurando novas oportunidades, comenta um pouco sobre como é, né, a rotina de vocês brevemente na Grafeno e se tem vagas, né? Bom, vamos lá, pessoal. A gente está com diversas vagas em aberto, principalmente na área de tecnologia, né, desenvolvedores, também tem na área de financeiro, comercial.
Nesse momento, na nossa área de produtos, precisamos levantar essa informação. Não temos informação mentira, a gente está com vaga de pesquisadores aqui. A gente tem uma área maravilhosa, onde a gente tem uma profissional de antropologia que ajuda a gente aqui nas nossas pesquisas com os nossos clientes. E em breve, vocês vão ver, na verdade, eu acho que as vagas já estão abertas para trabalhar no time de UX, tá? Nosso time de UX. E é mais focado para pesquisa, tá? E assim, vou dar um spoiler gigantesco aqui, que é o sonho da nossa UX Research, é que ela quer formar um time de mulheres negras, mães. Então, quem se interessar, quiser entrar, sinta-se super à vontade. Convidadíssimas mesmo, assim, a fazer parte disso. Então, ela quer expandir ali o time de pesquisa dela e dar muita diversidade para a nossa empresa, que é uma coisa que a gente preza bastante, né, ter essa diversidade. E aqui dentro da Grafeno também sempre existe a possibilidade de crescer, tá? Então, não é que vocês candidataram para uma vaga de UX ou para uma vaga no financeiro ou onde for, que vocês não possam migrar. Um dos exemplos vivos que vocês vão ver é a Júlia, que vai estar lá no próximo episódio. Ela era do comercial e ela fez a transição para ser uma PO de White Label. E tudo isso dentro da Grafeno no primeiro ano que ela entrou. Tipo, que é sensacional, é maravilhoso. Então, assim, existe oportunidade, tá? A oportunidade aqui dentro não falta. Então, acho que vale a pena vocês conferirem. E uma informação importante, a Elo falou de diversidade, né? Aqui é algo que a gente realmente vive de verdade. A gente não só faz propaganda, não. Então, a gente realmente trabalha para ter um time diverso. A gente faz o movimento que precisava fazer e a gente vive isso na realidade. Todos os dias. É verdade. E assim, eu não quero dar spoiler, mas a empresa está crescendo bastante, né? A gente é uma empresa que está há 2 anos no mercado e já cresceu demais e tem vagas quentinhas para sair em breve. Então, fica de olho no nosso LinkedIn, segue nosso LinkedIn, porque tem conteúdo saindo lá e tem vagas. Olha, não quero dar spoiler. Vai deixar no ar mesmo, hein? Vamos ter que procurar, gente. Boa, gente. Eu amei o papo, amei de verdade conhecer todos vocês. Foi muito bom. Então, já deixo meu agradecimento para Elo, Camila, Viviane, Isa também. Obrigada, gente. E eu deixo também o espaço aqui para vocês se despedirem. É com vocês. Obrigada, meninas. Foi um prazer participar aqui, uma honra, um privilégio. Bom, espero que a mensagem que a gente tenha deixado aqui possa chegar nas meninas, que plante uma sementinha, que renda muitos frutos aí. E vou deixar aqui o link que tem o próximo episódio. Vocês vão conhecer outras 3 divas maravilhosas aqui do time de produtos. E agora eu vou deixar a palavra aqui para o Elô. Obrigada, meninas. Foi um prazer, tá? Muito obrigada. Bom, eu queria agradecer. Acho que essa conversa, né, esse bate-papo foi muito bom. Eu espero que tudo que a gente tenha dito tenha sido de uma forma positiva para todo mundo que vai escutar, que quer entrar, né, nessa área de produtos. E eu quero dizer para a mulherada não desistir. A gente sabe que é difícil, a gente sabe que o mercado de tecnologia, infelizmente, ainda é muito masculino, mas a gente vai dominar produtos, pelo menos. Então, não desistam. E obrigada de verdade por escutarem a gente, por dedicarem esse tempinho aí de vocês. Obrigada mesmo. O que eu quero dizer é que eu zerei a vida, tá? Com essa oportunidade de estar aqui com essas referências também em produto. Então, eu queria agradecer. Me coloco à disposição também de qualquer uma de vocês que tiver com alguma insegurança, que estudou algo e não entendeu, que quer saber como é na prática, pode me chamar ali no LinkedIn. Não sou uma mentora formada, mas eu só quero ajudar pessoas, quero que elas também tenham uma jornada um pouco mais leve. Então, sintam-se à vontade de me procurar. E eu só quero agradecer também pelo momento e espero ter contribuído. E como reforço o que a Elo disse, não desistam. Não é uma jornada tão fácil, mas vale muito a pena. Só para complementar, estamos todos disponíveis, a gente vai deixar o nosso contato. E lembrando, vamos deixar o link aqui que tem o próximo episódio. Aguardem.
Bom, queria agradecer também, muito obrigada, meninas, foi incrível, foi meu primeiro episódio aqui no podcast Mulheres de Produto, então foi super legal fazer essa estreia aí com vocês, o papo foi muito bom, queria agradecer, e é isso, até um próximo.